A paz do Senhor, professor, professora, superintendente de escola dominical, prezado pastor, sejam bem-vindos ao conteúdo exclusivo da sua revista Lições Bíblicas Primários. Aqui nos aprofundaremos no tema do trimestre a fim de compreender e melhor utilizar a estrutura pedagógica e objetivo do estudo. Como os irmãos sabem, a revista Lições Bíblicas Primários, nesse novo currículo, vem focada em missões. Nós cremos no potencial missionário dessa classe e é com muita alegria que temos recebido testemunhos de crianças que têm levado seus pais a Cristo, convidado vizinhos, colegas para a igreja, tudo por meio do trabalho desenvolvido nas salas de aula da escola dominical. Dessa forma, a CPAD, como editora da escola dominical, se propõe a auxiliar você, professor, nesse importante foco de discipular, instruir e capacitar esses pequenos, mas potentes evangelistas. Por isso, os irmãos irão observar que o eixo condutor dos temas que norteiam todo o currículo foca na salvação, conhecimento, prática e disseminação da palavra de Deus por parte de cada primário. Bem, então vamos lá? Vamos conhecer melhor o tema desse trimestre? De maneira lúdica, com uma linguagem didática adequada à faixa etária de 7 a 8 anos, nessa revista nós ensinaremos aos primários os principais ensinamentos de Deus presentes na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Como os irmãos podem observar, o nosso sumário, a ordem e o objetivo de cada lição foram pedagogicamente elaborados com o propósito de dar um panorama geral da Bíblia aos nossos pequeninos. Vamos vê-las? Lição 1. Deus me ensina um livro especial. Abrimos a revista com a proposta de apresentar a Bíblia como o livro mais valioso do mundo e o seu conteúdo como o maior tesouro da terra, já que ela nos ensina como agradar a Deus e sermos salvos e felizes por toda a eternidade. Na lição 2, Deus me ensina os 10 mandamentos. Mais do que apenas apresentar os 10 mandamentos às crianças, nós vamos trabalhar para elas desde já compreenderem que cada regra, ordenança e orientação dada por Deus em sua palavra visa o nosso próprio bem, tanto no âmbito individual quanto no coletivo. Dessa forma, os primários compreenderão que obedecer aos mandamentos do Senhor nos faz ter uma vida feliz e abençoada. Na lição 3, avançamos no livro de Êxodo e explicaremos que, infelizmente, o povo de Deus desobedecia aos mandamentos, reclamavam em vez de ser gratos, e esse comportamento trouxe graves consequências. Mas por meio do exemplo de Josué e Caleb, as crianças entenderão que há grande recompensa para quem é obediente e grato ao Deus Todo-Poderoso. Na lição 4, Deus me ensina sobre os juízes. As crianças entenderão que os hebreus obedientes e gratos se multiplicaram na terra prometida e, para ajudá-los a continuarem vivendo bem, segundo os preceitos do Senhor, Deus os deu juízes. Pessoas que, como explicaremos aos pequeninos, são como os nossos pais, avós, professores, pastores, que estão sempre nos ensinando e ajudando a fazer o que é correto, porque desejam o nosso bem. Por meio do exemplo da juíza Débora, essa lição também objetiva abordar a importância de não seguirmos os maus exemplos, ainda que vivamos no meio deles. Na lição 5, Deus me ensina a ter um coração sincero. Passamos ao momento em que o povo de Deus pede a ele um rei e vamos abordar as diferenças entre Saul e Davi, os 2 primeiros reis de Israel, reforçando a importância de termos um coração puro perante os olhos do Deus que tudo vê, inclusive pensamentos e intenções. Na lição 6, Deus me ensina a ser sábio. Por meio do rei Salomão, filho de Davi, nós transmitiremos às crianças o valor da sabedoria. Se Deus te mandasse pedir o que você quisesse a Ele, qualquer coisa, o que você pediria?
Essa pergunta é profunda e traz grandes reflexões, inclusive para os pequeninos. Na lição 7, Deus me ensina sobre os profetas. Nessa aula, os primários terão a oportunidade de explorar o sumário em suas Bíblias, conhecer os nomes dos profetas maiores, dos profetas menores, e nessa aula também nós introduziremos os ensinamentos sobre o Filho de Deus, o nosso Salvador que fora prometido pelo Senhor séculos antes por meio dos profetas. Assim, nós mostraremos aos nossos primários a forma gloriosa como o Senhor sempre cumpre a sua palavra. Lembrando que ao longo das sessões em sua revista, você encontra diferentes recursos pedagógicos a serem aplicados no momento da aula e todos cooperando em conjunto para o mesmo propósito de trabalhar cada tema atingindo seus objetivos. Na lição 8, Deus me ensina sobre o seu Filho Jesus. Nesse momento, chegamos ao Novo Testamento. Apresentaremos aos pequeninos o unigênito de Deus, que abriu mão de sua glória e se fez ser humano como nós, mas sem pecar. Abordaremos a vida terrena de Jesus, frisando inclusive a sua infância, quando achado entre os doutores da lei no templo. Jesus também foi uma criança inteligente que amava a palavra de Deus, assim como cada um de nossos pequeninos. Ele cresceu e cumpriu a vontade do Pai, morreu e ressuscitou para nos salvar. Que maravilhoso compartilhar essa passagem com os nossos pequeninos. Na lição 9, Jesus me ensina a verdadeira felicidade. Por meio das bem-aventuranças ensinadas por ele no conhecido Sermão do Monte, as crianças aprenderão como deve ser o comportamento de um legítimo seguidor de Jesus. E mais uma vez entenderão que tal proceder traz a genuína felicidade. Na lição 10, Jesus me ensina sobre o céu e a salvação. Que aula especial! Eu gostei muito da ilustração de abertura que o nosso querido desenhista conseguiu transmitir com o que nós intencionamos para essa aula. Nós esperamos que vocês gostem também. Trabalhamos para que cada detalhe nessa aula seja propício ao apelo de aceitar Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Na lição 11, Jesus me ensina a amar como Ele amou. O próprio Mestre dos Mestres frisou que toda a lei e os profetas estão atrelados ao amor, portanto, decorrem dos 2 primeiros mandamentos. Essa lição, próxima ao fim do trimestre, é também uma oportunidade para recapitular e enfatizar tudo o que foi aprendido em todas as outras. Esperamos cooperar para uma nova geração de cristãos que transbordem do amor de Deus, capaz de impactar e transformar a sua sociedade como Jesus fez. Na lição 12, Jesus me ensina a evangelizar. Como salientamos no início, nós cremos no potencial evangelístico de nossos pequeninos e cremos que, como Jesus disse, eles são capazes de chegar a Cristo e também falar de Cristo. E nessa lição, mais uma vez, os ensinaremos como fazer isso. E para concluir esse estudo maravilhoso, na lição 13, Jesus me ensina a me preparar para a sua volta. Sabemos que não foi dito o dia e nem a hora, mas os sinais que antecedem a volta do nosso Salvador já estão entre nós. E com essa lição, por meio do ensino acerca do fruto do Espírito, vamos conclamar aos primários que desde já aguardem ansiosos o cumprimento dessa promessa, mantendo-se obedientes a todos esses ensinamentos de Deus. E aí, já deu para sentir o gostinho da imensa alegria, mas também responsabilidade de compartilhar os preciosos ensinamentos de Deus com os seus alunos? Esperamos que sim, e que acima de qualquer recurso humano, os irmãos busquem a unção do Espírito Santo para inspirá-los e usá-los abundantemente em cada domingo.
Compreendemos que os irmãos possuem inúmeras tarefas, compromissos, mas não deixem de separar um tempo propício para o preparo da aula. Deem a devida atenção às propostas de todas as sessões, em especial da sessão Memória em Ação e iniciando a aula. Essa oferece instruções para o momento que antecedem a sua chegada, a chegada das crianças à classe, porque nós cremos que uma boa aula começa antes do domingo, no decorrer do seu preparo. Obrigada, meus irmãos, por nos assistirem até aqui. Saibam que nós continuaremos trabalhando e orando com interesse de coração, para que o Senhor Jesus os abençoe, os capacite e para que Ele superabunde da sua graça no ministério de cada um de vocês. Continue nos acompanhando por meio dos subsídios, que pode ser um devocional, um artigo, uma proposta de dinâmica, atividade ou algum outro material de apoio, sempre atrelado ao objetivo da lição e que serão disponibilizados semanalmente no nosso portal de escola dominical. Que o Senhor Jesus te abençoe e boas aulas!